paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, professor Márcio. Paz do Senhor, professor Fabiano e alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Pela graça de Deus, né? Estamos aqui mais uma vez para comentar mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical, dando aí prosseguimento aos estudos do terceiro trimestre de 2021. Tema desse trimestre: o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Domingo passado, né, irmão Márcio, nós estudamos a respeito de Salomão, né? É verdade. Foi ele o sucessor de Davi. Podemos falar um pouquinho sobre a trajetória do povo de Israel. Começou, depois que entrou na Terra Prometida, começou com um governo teocrático, que é Deus, né? Comando geral de Deus. E depois passou para o regime de monarquia. Isso. Sendo Saul o primeiro rei. A gente conhece a história de Saul, como é que foi, né? Que Deus não era... Deus já tinha em seu plano colocar um rei para Israel, mas não era naquele exato momento que o povo estava pedindo. E não era Saul também. Também não era Saul, mas Deus permitiu para o povo, a vontade permissiva de Deus, que o povo sentisse ali, né? Não era aquele momento, e Deus preparou o rei certo, que era Davi, e Davi fez tudo que fez, né? Um guerreiro, foi um rei lutador, né? E uniu ali o povo de Israel, já fez Israel uma nação ali muito forte, né? E o seu sucessor Salomão, que estudamos na aula passada, tinha a promessa de Deus de expandir mais Israel, crescer mais ainda Israel. E cresceu, né? Cresceu em território, em riqueza, né, irmão Márcio? Salomão abriu Israel para o mundo, né? Ele fez as alianças. Então, Davi ele fortaleceu, ele trouxe o povo a amar a nação. Era um patriota. Ele trouxe o povo a ter orgulho de ser judeu, de ter a sua nação. Aí Salomão vem e pega, já aproveita que já tinha tudo isso, e daí com a promessa de Deus, ele pega e vai expandir Israel para fora das fronteiras. Então ele fortalece Israel como Estado. Israel passou a ser conhecido no mundo inteiro. E ele fazia daí, ali começou a globalização, né? A venda, né? Ele vendia produto de Israel e comprava de outros países. Comércio exterior, né? Isso, então ele expandiu. E Israel ficou muito mais, financeiramente, muito mais próximo, muito mais rico. E também aumentou mais as posses, as terras deles. Exatamente. E Salomão tinha a promessa de Deus, que Deus ia estar junto com ele. Ele cumprisse conforme fossem os mandamentos de Deus. Mas como vimos na lição passada, em certo período da sua trajetória, Salomão acabou aí se desviando, né? Dos mandamentos do Senhor. E aconteceu o que nós estudamos na lição passada, né? Que ele se desviou dos caminhos do Senhor e Deus permitiu que algumas coisas acontecessem no seu reinado. Você veja que interessante, professor Fabiano. Aqui diz que é o plano de Deus, né? Exato. Então não importa o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Então Deus já tinha traçado um plano. Como tem traçado um plano para a humanidade, já está pronto, não vai mudar. Então, Salomão foi um excelente rei nessa parte que nós estamos falando, expandiu, abriu o país para outras nações, enfim, mas depois, por consequência dos seus pecados, o mesmo país que ele uniu, que ele fortificou, veio a ser dividido. É que nós vamos estudar hoje, né? Exatamente. Deus falou para ele: a partir de agora, não vai ser em suas mãos, mas na mão do seu herdeiro, do seu filho, o reino vai ser dividido, que é o tema da lição de hoje. Lição 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. São aí os sucessores aí de Salomão na monarquia de Israel. O nosso textuário encontra-se no livro de Provérbios, número 19, verso 21, que diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Com certeza, Deus sempre vai estar no controle de todas as coisas, né? Por mais que o homem aí queira fazer as coisas por conta própria, sempre vai estar no comando de Deus as coisas. Como a lição nós estamos vendo, é o plano de Deus e vai ser cumprido. Independente da situação, o plano de Deus vai ser cumprido. Como nós conhecemos a história, se cumpriu, não é verdade? É verdade. A nossa verdade prática destaca que os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. E como é importante, né, professor Márcio, a gente aí ser bem instruído, né? Sim, é verdade, Fabiano, com certeza.
Veja, Fabiano, que vamos dizer assim, que o pano de fundo da nossa lição de hoje é exatamente o conselho, né? É saber ouvir e pôr em prática o bom conselho. Foi o que o Roboão não fez e o Jeroboão também não fizeram. Então, eles ouviram os bons conselhos e os maus conselhos, mas preferiram ficar com o mau conselho. Exatamente. Na nossa vida aí, se nós não formos aí bem instruídos, né? E não temos também a quem recorrer quando nós precisamos aí de conselhos e orientações, não é verdade? Nós podemos fazer escolhas erradas. Sim, nós vamos ver na lição de hoje o que aconteceu exatamente com o Roboão. O Roboão e o Jeroboão, eles escolheram o caminho errado. Exatamente. Então, eles tinham a escolha, eles podiam fazer a escolha deles. Eles decidiram que iam andar por esse caminho. E a consequência, depois, nós vamos ver que foi terrível. Exatamente. Afinal de contas, nossa vida, né, irmão Márcio, é tudo uma questão de escolha. Escolha. Não é verdade? Deus sempre mostra dois caminhos pra gente. O caminho bom e o caminho mau. Cabe a gente escolher o caminho certo, né? E Deus também usa aí pessoas sábias, né? Sim. Mais experientes, né? Mais entendidas do que a gente. E a sua palavra também, a palavra de Deus, para nos instruir no caminho certo. Não é verdade? Exato. Veja, Fabiana, que nós estudamos no trimestre passado sobre os dons ministeriais, dons espirituais. E nos dons ministeriais, o que nós vimos lá? Deus deu à igreja o quê? Pastor, mestre, profeta. Para quê? Evangelista, para quê? Exatamente para dar bons conselhos, para conduzir a igreja nos bons conselhos. Exato. Então veja que a importância que é de você ter bons conselheiros, mas também de ouvir o conselho e pôr em prática. Com certeza, é muito importante. Um ótimo exemplo na palavra de Deus é Jetro, né? Exato. Quando Moisés lá estava diante de uma situação tão difícil, né? Milhões de pessoas para cuidar, para liderar. Exatamente. Ele pediu o conselho do seu sogro Jetro, uma pessoa mais experiente, uma pessoa que deu conselho para Moisés do que ele precisava ser feito. Exato. E ele fez conforme o conselho do seu sábio sogro e deu certo, né, velho? Deu certo. Como se falou, uma pessoa experiente e uma pessoa que realmente queria ajudar. Exatamente. Um conselho bom. É verdade. E tem um ditado, né, irmão Márcio? Um ditado do mundo aí fora, que diz que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Não é verdade? É verdade. Só que a palavra de Deus desmente, né? Desmente esse ditado popular mundano, né? E diz lá que na multidão de conselhos, a sabedoria, que está lá em Provérbio 11:14. Então é muito importante, né, irmão Márcio, a gente ter aí pessoas sábias do nosso lado, dando conselhos, né? Para fazer a escolha certa. Uma coisa, Fabiano, que eu noto na igreja, muitas vezes, os jovens da igreja, os mais novos da igreja, às vezes eles não vão pedir conselho aos mais idosos, aos mais experientes, achando que eles já sabem de tudo e já não precisam mais da experiência dos mais experientes, né? É puro engano. Porque a experiência de vida, ela vem com a idade, Fabiano. Exato. A experiência que eu tenho hoje com 52 anos, eu só tenho hoje com 52 anos. Com certeza. Eu não ia ter com 30, com 40, com 20, jamais. Então, se a juventude da igreja, se as pessoas mais novas procurarem pessoas idôneas da igreja para pedir conselho, para se aconselhar, vai diminuir muito os problemas que eles têm. Eu estou falando dos jovens, mas todos, né? Todos nós. Porque nós precisamos ouvir conselho. Nós não nascemos para ser sozinhos, não somos uma ilha de um homem só, não moramos sozinhos, nós precisamos de conselho. Agora, eu sempre digo também, Fabiano, que tem que pedir conselho para quem tem conselho para dar. Exatamente, é isso que eu ia comentar agora. Nós não podemos buscar conselhos aí, opiniões de qualquer pessoa que a gente encontrar pela frente, né? Exatamente. Nós temos que buscar conselho de quem? Pessoas que sejam referências. Referências em nossa vida. É verdade. E na palavra de Deus. Com certeza. E já aproveitando essa deixa aí, Fabiano, temos que cuidar, nós, cristãos, crentes em Jesus, salvos por Jesus, com os influenciadores que tem por aí, digital, a mídia hoje, né? Tem conselheiro, influenciador de todo tipo aí. Mas cuidado com isso, porque isso aí pode te levar à ruína. O mau conselho, Fabiano, ele pode até apresentar uma solução rápida para um problema.
mas depois a consequência, ele vai durar a vida da pessoa e vai prosseguir na sua história. Ou seja, ele vai prejudicar não só a pessoa, mas muita gente, que é o caso do povo de Israel. A próxima geração, né? Eles ficaram mais de 400 anos sofrendo por causa desse mau conselho, porque Roboão seguiu o mau conselho. É verdade. Nossa, imagina se tem algum problema aí no casamento, uma situação difícil, aí você vai pedir conselho para alguma pessoa que foi divorciada, ou para alguma pessoa que nem é casada. Então tem que seguir aí exemplos, referências de vida, tanto a parte financeira, a parte do casamento, e principalmente nós cristãos, tem que ser pautada na palavra de Deus, orientados pela palavra de Deus. O cristão tem que seguir a palavra de Deus. Leia o Salmo 1, que ali tem uma lição muito boa, né? Verdade. Bem-aventurado é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Verdade. A nossa leitura bíblica em classe está lá em 1 Reis, capítulo 12, do versículo 1 ao 10, versículo 13, versículo 14 e do versículo 26 ao 29. Vou destacar aqui, irmão Márcio, o versículo 8, né, do capítulo 12, que diz assim: porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. Verdade. Esse foi aqui um dos erros, né? Acho Ele que o principal erro, né? Ele fez o certo, que ele foi se aconselhar primeiro com os anciãos, aí pediu 3 dias lá para dar a resposta, mas aí foi ouvir os jovens e acabou seguindo, porque era mais conveniente para ele. Como eu disse, no momento ali ele resolvia um problema grande, só que deu a consequência depois. Na verdade, ele foi ouvir o conselho, mas ele já sabia o que queria fazer, né? Nós vamos ver aqui na lição mais para frente alguns exemplos sobre isso, né? Que tem pessoas que ouvem conselho só para dizer que ouviu, mas na verdade a pessoa já tem a decisão feita, né? Ela ouve conselho, mas não escuta os conselhos que são dados. É verdade. E foi o que aconteceu aqui que nós vamos ver na nossa lição, né? A nossa introdução da lição diz assim: após a morte de Salomão, em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em 2 partes: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. A fatídica história de insensatez desse rei nos mostrará as consequências de uma má decisão. Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momentos que tomamos decisões importantes na vida. Aqui já no início da introdução, né, professor Márcio, já temos aqui o resultado, né, da desobediência de Salomão nos mandamentos de Deus, né? Ele colocou, após a morte de Salomão, seu filho Roboão. Roboão era filho de uma mulher pagã. Sim, não é verdade? Exatamente. Então aqui já Salomão já tinha se desviado do caminho do Senhor, e o seu filho, o seu herdeiro, ele era filho de uma mulher estrangeira. O rei, que começou muito bem, temendo a Deus e fez o pedido certo, que Deus se alegrou com ele, sabedoria, já havia aqui se perdido no caminho. Então quando chega aí próximo da morte, ele já estava levando o povo de Israel já para a idolatria. Ele mesmo já estava praticando a idolatria. Verdade. E por isso que Deus falou a ele ainda em vida que o reino dele não ia ficar mais unido, por causa da desobediência dele, de Salomão. Aqui em Deuteronômio 7, versículo 1 ao 4, né? Diz assim: quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus e os amorreus, e os cananeus e os ferezeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirá. Não farás com elas, aí que está o problema de Salomão, não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparenterás com elas, não darás tuas filhas e seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. É isso que Salomão fez.
Veja quanto tempo antes foi escrito esse texto. Foi Moisés, né? Que Deus inspirou Moisés a escrever. Exatamente. E Salomão foi fazer exatamente, ele entrou por esse caminho. Verdade. Se nós vemos, professor Fabiano, o rei Davi também, ele saiu um pouco da direção de Deus, né? Saiu muitas vezes da direção de Deus. Ele também teve várias mulheres, não era permissão de Deus, mas Deus, ou seja, Deus permitiu, mas não agradava a Deus aquilo. Mas o rei Davi, ele sabia correr para os pés de Jesus, para os pés de Deus, né? Vamos dizer assim. Ele sabia pedir perdão, ele sabia se arrepender. Coisa que o Saul não soube fazer e por isso teve um fim trágico. E coisa que o Salomão também se perdeu na sua muita sabedoria. Você veja que na nossa lição vai falar do Jeroboão, que foi um braço direito do Salomão no reino. Mas em determinado momento o Salomão viu que ele estava querendo algo mais, né? Aí tentou matá-lo. E ele foi para onde? Egito. Foi para o Egito. E o Salomão não pôde buscar ele lá. Por quê? Porque ele era casado com a filha do faraó, o Salomão. Ele tinha aliança. Então ele não poderia invadir o Egito e tirar Então ele se aproveitou disso e foi para aquela nação que o Salomão não podia buscar ele lá. Verdade. É as alianças. É verdade. Esse foi o começo de tudo, né? O começo de tudo começou ali com Salomão, infelizmente. Ele fez várias alianças ali, casou com 1000 mulheres praticamente, ali, concubinas, princesas. Desobedeceu a Deus. Foi buscar mulheres dessas trouxe tribos Deus que não eram, das nações que não era para trazer. Exatamente. Aí começou tudo a coisa errada. No finalzinho da introdução ali, essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momentos que tomamos decisões importantes na vida. E esse é o segredo de tudo, né, professor Márcio? É verdade. Ser dependentes de Deus. E em nenhum momento aí nós podemos achar que estamos aí com nossa força total, né? Não precisamos mais de Deus. Ou que somos autossuficientes. Não. De jeito nenhum. Sempre somos dependentes de Deus. Enquanto nós estivermos no sentimento de temor a Deus, de dependência de Deus, Exato. Deus continuará fazendo a obra em nossa vida. Continuará. É isso que nós precisamos entender. E foi o que os reis sucessores de Salomão não fizeram. Eles acharam que não precisavam mais de Deus, que podiam fazer as coisas por conta própria. Exatamente. Foi o que aconteceu. Ponto 1 da nossa lição: as principais causas da cisão. É aqui no subtópico 1, a carga pesada de Salomão. Devido às alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras. Seu reinado foi marcado em parte pela paz. Seu trabalho era proteger, ampliar o Estado e conservá-lo uno. Seus investimentos eram direcionados para construções e projetos arquitetônicos grandiosos, tais como templos, palácios e tantos outros que marcaram o seu governo. Contudo, para que todas essas idealizações se tornassem realidade, a população pagava impostos muito pesados. Além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia a obrigação do uso da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. Aqui, né, um dos principais problemas, né, professor Márcio, foi justamente essa carga tributária tão alta que Salomão colocou sobre o povo, né? Exato. O que Deus já tinha advertido lá atrás, por isso que ele não queria que tivesse rei, porque o povo ia ter que pagar tanto em dinheiro como em trabalho. Verdade. Mas para manter tudo, essa grandiosidade do reino, Salomão, ele tinha um alto custo, né? Um alto custo, tinha que aumentar os impostos. Exatamente. E também tinha um problema lá, Fabiano, que eram 12 tribos, certo? Então as 10 tribos que depois foi dividida reclamavam que não recebiam o mesmo retorno que as duas, que eram mais perto próximo de Israel, que estavam em Israel. Então eles reclamavam. Essa foi a reclamação quando o robô foi falar com os anciãos, falou: olha, nós queremos igualdade, nós queremos que seja igual às duas tribos aqui. Ou seja, vamos usar aqui um linguajar nosso conhecido. Fazia asfalto só na tribo ali perto de Israel, e os outros lá estavam lá no pó, né? Na rua lá. Então ele não tinha esse cuidado com o povo também. Isso também gerou no coração daquele povo uma revolta contra o rei. Só que nunca se manifestaram, né? Eles esperaram o tempo certo, que foi a morte de Salomão. Exatamente. É bem isso mesmo que aconteceu. E até a lição aqui no começo destaca, né, que Salomão não precisou se dedicar às guerras. Né? Não. Ele não precisou porque quando ele assumiu Israel já dominava todas as nações. Já dominava.
Tinha um exército muito já forte. Tinha forte, ninguém ameaçava Israel. Então Salomão só tinha que se preocupar no quê? De cumprir aquilo que Deus colocou para ele, que era para manter Israel e construir o templo. Veja que ele preparou todo um cenário, muito mais que o pai dele, né? Ele tinha, Salomão, tinha 40 mil cavalos e carros para ele, só para ele passear, para ele sair do reino. 18 mil cavaleiros, é dinheiro para ir pagando. Imagina para manter todo esse povo. Então, olha quanto mantimento que não ia precisar ali. E caía justamente sobre as tribos, sobre as 12 tribos lá que Salomão lá dividiu a cada mês, uma tribo vai ter que manter. Exato, vai ter que manter. Tem até alguns teólogos, né, até como falou a respeito das tribos mais próximas de Judá. O subtópico 2 vai falar aqui sobre isso. Vou até ler aqui a divisão do reino. O autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento das 10 tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e faziam parte de sua corte. Então tem teólogos, né, que estudam e acreditam que Judá e Benjamim realmente foram favorecidos por Salomão, por ser mais próximo, por participar mais diretamente ali no templo, né? Exato. E que essa carga aí que Salomão deu para as 12, dividiu em 12, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim ficaram de fora. Então caiu sobre as outras 10. Sobre as 10. As 10 tinham que manter e Benjamim e Judá ficaram de fora. Sim. E esse que era uma das maiores reclamações do povo, né? Eles foram privilegiados pelo rei. Aí os outros, por isso quando Roboão foi pedir conselho, os anciãos falaram isso. Claro, se você, olha, seu pai pesou muito o fardo aqui para nós. Exato. Se você aliviar isso aí e olhar com um olhar de igualdade, só que para isso acontecer, ia ter que diminuir um pouco as construções, porque ia ter que tirar alguns impostos. Como nós vivemos aqui no Brasil, né? O time estão tentando tirar daqui e de lá para poder melhorar. Então ele ia ter que tirar os impostos. Mas ele foi falar com os jovens, falaram, não, se o teu pai era pesado, você tem que ser 2 vezes mais pesado. É verdade. Imagine, coitado do povo. Você imagina? Nós não vivemos uma situação tão diferente, né, irmão? Não, nós estamos a gente analisar aí o tanto de imposto que a gente paga em nosso país aí, é justamente para poder manter, né? Exato. Para poder manter aí, E aí o orgulho do Roboão também entrou em cena, né? Porque ele era orgulhoso, tinha orgulho no coração. Né? Verdade. Ele já tinha esse orgulho. Tanto é que Deus já tinha previsto tudo que ia acontecer. É o plano de Deus, né? Que Roboão ia entrar, que as 10 tribos já foram antes do Roboão fugir, o profeta já disse, olha, 10 tribos vai ser você que vai ser o rei. Ele rasgou as vestes lá e dividiu em 12 pedaços e deu 10 para ele. Então é bem interessante. Então o povo queria aí que realmente o rei apenas aí diminuísse esse jugo. Exatamente. Esse peso tributário que tinha sobre ele. É só isso que o povo queria. Mas ao contrário disso, né? O rei endureceu o coração e não atendeu ao pedido do povo. Muito pelo contrário, piorou mais aí. E aí estourou, né? Ponto 2. Os erros de Roboão. Aí o subtópico 1, a repetição dos erros de Salomão. Ao tomar conselho com os anciãos e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando aí total despreparo para exercer a posição em que estava. O conselho dos anciãos dizia que a solução do problema era dar às 10 tribos o que pediam. Isso significaria desacelerar o projeto de expansão e desenvolvimento do rei, mas também abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim a ruptura. É o que nós acabamos de falar, né, irmão? Foi exatamente o que ele fez, ao contrário. Ele agitou mais o povo ainda. Exatamente. Roboão, né, ele assumiu, né, uma postura, como você já comentou, uma postura bem orgulhosa, né? Orgulhosa. Ele queria se passar aí por alguém mais duro do que o seu próprio pai. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. O próprio Salomão. E é interessante, Fabiano, que Deus tinha prometido para Davi que o reinado dele não ia terminar, porque de lá viria o Messias. Exato. Então Deus manteve todos os reis depois de Roboão, na linhagem de Davi, para Jesus nascer. Exato. Então o plano de Deus já sabia que ia acontecer, mas o plano de Deus tem que seguir. Exatamente. Ninguém pode impedir. Então o Roboão, Deus sabia que ele seria um péssimo rei, porque ele não tinha nada, ele não queria nada com Deus. Sabe aquela pessoa que só quer o benefício de Deus?
Ele só queria o benefício. O Salomão se perdeu lá depois, andou, final, né? andou para os maus conselhos também, e o problema do Salomão foi as mulheres que ele trouxe. Exato. Cada mulher que ele trazia de uma nação vinha com o seu Deus. Ele deixou ser influenciado. Né? Mas o Roboão já nasceu ruim, já sabe, ele já tinha inclinação para ser orgulhoso e foi isso que aconteceu. Interessante que o próprio Salomão fala, né, que dos seus provérbios, que a soberba vem antes da ruína. Né? E foi justamente o que aconteceu com seu filho. Ele foi orgulhoso, ele foi soberbo. Acho que ele não deve ter ouvido os conselhos do pai direito, não deve ter prestado atenção no que o pai falava. E acabou acontecendo isso aí, por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba. Né? Ele quis ser maior, mais forte que o próprio pai, que Salomão, e acabou caindo na ruína. Não ouviu lá os conselhos dos anciãos, né? Não. E seguiu lá para aquele caminho errado. Ele acabou indo, né? O subtópico 2, os maus conselhos dos amigos de Roboão. Ao seguir os conselhos dos jovens, Roboão assinou sua própria sentença. As 10 tribos se rebelaram, e sob seu domínio ficaram apenas 2, Judá e Benjamim. Roboão deu ouvidos aos maus conselheiros, e isso o levou à ruína. Isso mesmo. Então, esse foi o erro fatal, né, de Roboão. Ouvir os conselhos dos mais jovens, não quis ouvir os conselhos dos anciãos, das pessoas mais experientes, das pessoas que tinham o conselho certo, como nós comentamos no começo da lição, as pessoas aí que realmente dão os conselhos, né, irmão Márcio? Quantas pessoas, Fabiano, estão hoje em locais que não queriam estar porque não ouviram o conselho do pai, o conselho da mãe? Quantos filhos estão hoje em prisão, estão enfermos, enfim, com tantos problemas, porque não ouviram o conselho do pai, o conselho da mãe, o conselho do mais velho? Exato. Todos nós já passamos na vida uma fase também de receber um bom conselho e não ouvir. Mas graças a Deus, Deus nos deu uma nova oportunidade, uma nova chance, e hoje a gente dá ouvido aos conselhos. É verdade. E o que a gente quer é isso, né? Para evitar. Eu vejo às vezes muitas pessoas entrando pelo caminho que eu já andei. E eu não posso tirar ele lá, mas eu dou um conselho para ver se ele não vai, porque eu sei que o fim lá é triste, é terrível. Ele vai sofrer. Exatamente. E era tão simples, né, professor Márcio? O povo só tinha pedido para Roboão o quê? Diminua os impostos que foram colocados por Salomão. Não era para acabar os impostos. Não, e não ia tirar nada do reino. Um pouquinho tempo ele já se ajustava de novo, certeza. Mas ele deixou o orgulho, né? Ele foi orgulhoso, ele falou, não vou fazer. Exatamente. Aquela pessoa que diz, não, eu tenho orgulho, e foi o que ele fez. Os anciãos tinham dado conselho para ele, para justamente fazer aquilo que o povo pedia, porque ele tinha que ter o povo do lado dele. Se o povo tivesse conta, ia ser as coisas mais difíceis. Enquanto que os jovens, não, vamos aumentar. É isso que eles querem, então vamos carga dobrada sobre eles. Se ele Roboão no discurso dele, falou: se meu pai batia com um açoite, eu vou bater com um escorpião. Que era um açoite mais cruel ainda, né? Era um chicote com prego. A dor que dava parecia uma picada de escorpião, né? Então imagina, você acha que o povo vai ficar com um rei desse? Claro que não, né? Com certeza que não. Subtópico 3, o cuidado com os conselhos. Quando o orgulho se torna o centro das nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. E assim foi com Roboão. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. Foi como nós já comentamos, por causa do orgulho, da soberba de Roboão. Ele queria ali se passar por alguém ainda mais duro, né, que o seu próprio pai, né? Salomão tinha sido duro, ele disse, não, vou ser mais duro que o meu próprio pai. Então aconteceu o que aconteceu com Vou fazer melhor que ele, né? Não tem isso também? Não tem isso na vida? Vou fazer melhor que a pessoa. Aí o orgulho sobe a cabeça, vai lá e se dá mal. É verdade. E nós vemos isso na obra de Deus muito acontecer. Com certeza. Pessoas que se enchem de orgulho e acham que é Deus que precisa deles. É a igreja que precisa deles. E não é. É o contrário. Deus, pela sua bondade e misericórdia, colocou nós dois aqui, Fabiano. Agora, para ministrar essa aula. Mas Ele não precisa de nós aqui. Então nós temos que ter a humildade que tudo vem dEle. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos chamou, Ele nos deu o direito à salvação, nós fomos lá e aceitamos.
Então não devemos ter orgulho, não. É verdade. E aqui no final, né, no subtópico 3, né, irmão Márcio? Diz aqui, né, que a falta de sábios conselhos, né, pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. Com relação aqui, existem duas situações, né, professor Márcio? Tem aquela pessoa que não busca ajuda em outras pessoas, né? Sim. Outras pessoas mais experientes, mais sábias, né? Para receber aí orientações do que ela precisa fazer. Tem esse tipo de pessoa que não busca essas orientações. Exatamente. Não é verdade? O que se acha autossuficiente. Com certeza. Ele acha que você não tem mais nada para ensinar. Que Provérbios 15, 22 diz assim: onde não há conselho, os projetos saem em vão, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Então, se você está em dúvida com relação a alguma coisa, né, antes de tomar uma decisão, procure conselhos de pessoas mais sábias, pessoas que já passaram pela sua área, que já passaram por situações parecidas. Não faça como esse tipo de pessoa que não busca ajuda de ninguém, faz as coisas por conta própria, que no final acaba dando errado, né? É verdade. É interessante, Fabiano, que todo mundo quer ser sábio. Todo mundo quer ser sábio. Mas o verdadeiro sábio, professor Fabiano, é aquele que vê o outro errando e aprende só de ver. Ele vê, entendeu? Ele vai buscar os conselhos, mas ele vê que alguém foi por ali e não deu certo, ele não vai atrás. A Bíblia diz que o tolo vê o buraco cair dentro. O sábio vê e desvia. É verdade. Então, como existe, né, professor Márcio, esse tipo de pessoa aí que não busca conselhos, não busca. Também tem aquela outra pessoa que ouve os conselhos das pessoas mais sábias, mas não acata os conselhos. Não acata. Aí não adianta nada você ouvir os conselhos e não acatar os conselhos. Provérbios 13:13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Sim. Então você tem que buscar os conselhos e você fazer o que estão te aconselhando. Não adianta nada você buscar o conselho, ouvir o conselho, mas não dá ouvidos para os conselhos que estão sendo dados para você. 100% do nosso problema ou se não 100, mas 99,99 é por causa disso. Porque a gente não põe em prática aquilo que ouve, um conselho bom. Exatamente. E foi o que Roboão fez. Exato. Ele não deu ouvidos aos conselhos dos anciãos, as pessoas que eram referência naquela época, né? Ele não imaginava que tinha outra pessoa lá preparada também, que era o Jeroboão, que tinha voltado do Egito e já tinha feito isso porque era plano de Deus, mas ele já tinha feito as suas alianças, eles estavam preparados. Portanto, é que ele veio falar com o Roboão, ele veio junto com o povo, né? Se ele falou, se ele não aceitar, nós vamos entrar em guerra, nós vamos ficar com as 10 aqui, certo? Pronto já. E interessante também, Fabiano, que quando aconteceu isso, o Roboão, ele ameaçou, ele teve um momento, vamos reconquistar o reino. Aí o profeta Aías, né? Aías chegou e disse, não faça isso porque é plano de Deus. Aí ele obedeceu, então aí ele ficou com medo, falou, não vou lá não, porque se é plano de Deus vai dar errado isso aí. Exatamente. Ele não foi, mas ele, nós vamos lá, vamos tomar as 10 tribos. Ele falou, não faça isso porque foi Deus que rasgou o reino por causa da desobediência do teu pai. Já que estamos falando de Jeroboão, né? Nesse momento fez a coisa certa, nós vamos ver daqui a pouco, ele não fez a coisa certa lá na frente. Não fez. Ponto 3, o reinado e a idolatria de Jeroboão. Então nós vimos que o maior erro ali de Roboão foi não ter dado ouvido aos conselhos dos anciãos. E por causa disso, aconteceu o que aconteceu, as 10 tribos se rebelaram e houve ali a fusão do reino unido de Israel. O primeiro subtópico, a rebeldia de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nabate, pertencia à tribo de Efraim. Foi o primeiro rei do norte e reinou por 22 anos em Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou do seu trabalho e o nomeou chefe dos servos da casa de José. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele. E Aías, o profeta, lhe comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois ele se refugiou no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. Foi como nós já comentamos. Exatamente. E como Salomão tinha feito aliança com o Egito, não poderia buscar o fugitivo. Exatamente. Não podia entrar lá, não tinha como ir buscar. Declarar guerra para o amigo. Não dá, não tem como. Né? Ele tinha
Tinha um acordo, e é acordo financeiro, Financeiro. né? Não é apenas territorial. E até parental, porque ele era casado com a filha do faraó também. Né? Exatamente. Então não tinha como ir, ele tinha que respeitar o acordo. E Jeroboão, ele tinha sido colocado como chefe, né, dos trabalhos forçados, né? Sim. Lá no templo, né? Ou seja, ele era um daqueles que eram obrigados por Salomão, né, a trabalhar ali nas construções e reformas do reino de Israel, né? E ele só se rebelou depois que Aías falou para ele, né, que Deus ia fazer antes. Até esse momento ele continuava como servo de Salomão. Ele continuava como servo, mas o povo eu via ele como um bom líder, boa pessoa. Isso despertou lá o Salomão, porque ele viu, está crescendo muito lá. Tem que tirar ele daí. Porque o povo já estava cansado com esse peso do Salomão. E a Bíblia não diz, mas nós podemos fazer uma conjectura que talvez já estavam planejando uma cisão, quem sabe, e ele era o homem escolhido. Exatamente. Então, quando Salomão ficou sabendo disso, tentou matar e ele, foi para o Egito, né? Deu no pé. Daí, quando viu que as coisas começaram a ferver mais ainda com o Roboão, aí ele voltou, né? Ele voltou, pai, é o momento, é agora. É agora que vai acontecer. Subtópico 2. Jeroboão, o primeiro rei do norte. Após a divisão do reino, que o reino já tinha sido dividido, então Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel e estabeleceu seu trono em Siquém. Temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para adoração pudesse promover a reunificação do reino, Jeroboão mandou erigir 2 santuários de adoração com bezerros de ouro, um ao norte em Dan e outro ao sul em Betel, a fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém. A atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e a sua família. Está lá em 1 Reis, capítulo 14, do versículo 7 ao 14. Aqui é que foi o erro dele. Aí que foi o erro. Porque ele tinha promessa de Deus, foi Deus que deu as 10 tribos para ele reinar, e aqui foi o erro dele. É o início do declínio de Jeroboão. Temendo, né? Aqui, Fabiano, o que a gente pode dizer assim é que é dar aquela mãozinha para Deus. Né? Deus já tinha prometido para ele. Já tinha prometido para ele que Deus ia dar para ele, né? E ele fez aquilo que é abominável aos olhos de Deus, que é a idolatria. Lembra lá no deserto? Moisés 40 dias falando com Deus no monte, o povo, Moisés não vem, foram lá, falaram com Arão e fizeram o bezerro de ouro. Quando Moisés chega, quebra as tábuas da lei, as pedras da lei, e acontece aquilo lá e morre, ele mata muita gente ali. Fica só a tribo de Levi com ele, né? O resto tudo estava envolvido, a tribo de Levi não estava. Aí agora, depois de muitos anos, vai se repetir com 2 bezerros de ouro agora. Pior, e o Jeroboão ainda foi estratégico, né? Um numa cidade aqui, que representava muito. No norte ou ao sul. Que era Dan. Dan é a tribo por onde entrou a idolatria em Israel. Né? Então ele foi lá e colocou e o outro na cidade Betel, que é a cidade de Jacó. Que Deus apareceu para Jacó. Olha, essas eram as 2 cidades significativas. Então isso foi uma afronta contra Deus. Ele não foi em qualquer cidade. Além de ser idolatria, ele escolheu exatamente cidades já com destaque em Israel. Destaque, esse foi o erro dele, né? Para evitar, né? Tentando que evitasse que os israelitas descessem até Jerusalém para adorar o Deus, que o templo é em Jerusalém. E lembrando que Jerusalém ficou no reino do sul, em Judá. Então era costume do povo se reunir e ir lá para o templo adorar a Deus. Ele ficou com medo, não. Se os israelitas forem descer lá no templo, exato. Roboão tá lá, né? Pode agradar eles e eles se voltar contra mim aqui. Exatamente. Então ele teve a maligna ideia, né? Vou fazer um santuário aqui. Eles não precisam ir lá, economizam um tempo. Com certeza. Sendo que Deus já tinha dado a promessa para ele. De que nem você falou, irmão Márcio. Ele quis dar uma mãozinha para Deus. A Deus já me prometeu, mas eu vou me garantir. Não vou deixar que o povo desça para lá para não correr o risco de se rebelar também contra mim e eu perder o trono. Esses dias, Fabiano, eu vendo aí uns programas de TV, vi um desses líderes, Jeroboão, por aí, sabe? E ele prometendo ao povo que não precisa orar não, é só mandar uma oferta lá para ele, que ele vai no altar e vai orar. Isso aí é a proposta que o Jeroboão fez. Tem aqueles que vai para o monte também, né? Não, mas deixa que eu levo, só manda o teu pedido aqui, manda a tua oferta que eu vou orar.
Quer dizer, deixa que eu resolvo. Foi o que ele fez. Ele falou, não precisa ir em Jerusalém não, gente, aqui está pertinho. E outra coisa, ele também criou festas fora do calendário judaico. Exato, inventou data. Ele inventou datas para tirar o povo. Justamente, para o povo não... Para desvirtuar o povo. Não, totalmente errado. Então, Jeroboão, que tinha começado bem, né? Obedecendo o que o profeta falou lá. Deus falou, mandou você fazer isso. Obedeceu, ele quis lá, no momento lá já tentar rebelar contra o Roboão, mas esperou o momento certo, fez a decisão certa. Só que aqui agora fez a decisão errada. E o pior de tudo, né, professor Márcio? Que com esse início aí do declínio, com essa idolatria que Jeroboão acabou colocando, né, por causa desses 2 bezerros de ouro, sim, por causa disso, por causa dessa atitude, todo o reino se desviou do Senhor. Todo o reino. Todo o reino começou a render cultos a deuses estranhos. Justamente por causa dessa atitude de Jeroboão. Então olha a influência de uma liderança, né? Sim. Por causa da escolha errada de Jeroboão, ter feito essa decisão de colocar esses bezerros de ouro, um em cada cidade do norte e ao sul, e fazendo o povo adorar outros deuses, a nação do reino do norte começou a se desviar do Senhor, justamente por causa disso. Se ele não tivesse feito isso, o povo continuaria indo lá ao templo, adorando ao Senhor normalmente. E ele não ia perder as tribos dele. Não, claro que não. Mas é o que nós estamos falando, ele não acreditou, ele ficou com medo, falou, não, eu vou fazer por minha conta. Exatamente. Por causa dessas 2 imagens ali que ele colocou, o povo começou a adorar os outros deuses pagãos, e aconteceu o que aconteceu. Né? Depois nós vamos ver que essa nação aí vai ser tirada, vai ser pisada, vai ser morta, vai ser humilhada, vai para o cativeiro 2 vezes, né? Vai ser tirado da sua terra por causa da desobediência, por causa dessa idolatria, da desobediência desses 2 reis. E aí começou a piorar cada vez mais. Cada vez mais. Quanto mais ia trocando de rei, a idolatria foi piorando. E teve alguns reis que se levantaram, achou o livro da lei, vamos voltar com o culto a Deus, conseguiu organizar. Aí quando esse rei morria, entrava um pior. Aí acabava de vez. Nós vamos ver nesse trimestre todos esses exemplos aí que aconteceu aí, que infelizmente acabou acarretando lá na Babilônia. Passando um pouco na história, o comentarista da lição dá um salto na história. Na próxima nós já vamos lá para Acabe, né? Acabe, isso. Terrível, o pior rei que teve na história. É verdade. Acabe e Jezabel, sua esposa, que também terrível. Nós vamos passar por essa lição. Com certeza. O subtópico 3, já partindo para o final da nossa lição, consequências da idolatria. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Deus não admite dar a sua glória a outrem. Por isso, o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. A Bíblia considera, né, professor Márcio, a idolatria como um adultério espiritual. Né? Exato. Adultério espiritual. É muito grave a idolatria. E às vezes a gente pensa, a idolatria é só o bezerro de ouro? Só é o bezerro de ouro, ou se prostrar em frente de imagens de outras denominações aí, a santo. Isso é idolatria. Não é só isso, não. Não. Idolatria é muito mais do que isso. E às vezes você, sem saber, você está cometendo o pecado de idolatria. Exato. Não é verdade? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus é idolatria. É idolatria. E aqui cabe dizer filho, esposa, pai, mãe, emprego, tudo que toma o lugar de Deus. Não é que a gente tem que abandonar essas coisas, não, mas não pode estar em primeiro lugar, né? É idolatria. Uma admiração, um cantor gospel. De idolatria, um pregador, professor. Aspiração por Se bem cargo... que professor ninguém idolatra, né? Mas vai que tem alguém, né? Aspiração por cargo ministerial. Também é idolatria. Tem idolatria fazendo isso. Tem. Tudo idolatria. Faz de tudo para chegar naquele cargo ministerial. Isso é idolatria. Isso é idolatria, porque ele acaba colocando coisas à frente. E nós vemos aqui, ponto. Deus não dá a sua glória a ninguém. Exato. Ninguém. Então a glória é de Deus sempre. Com certeza. Então não podemos idolatrar nada. A pessoa faz um bom trabalho, idolatra aquilo. Eu estava lá, eu fiz, fui eu. Isso é idolatria. Idolatria. Com certeza. Não foi você não, foi Tirou você, mas foi Deus que permitiu e te deu sabedoria. Tirou a glória de Deus, idolatria. Idolatria. Muito cuidado com o que você tem feito, tem falado. Às vezes sem você saber se está cometendo pecado de idolatria. E a gente vê aqui pela história que
a causa do sofrimento, né, que Israel aí passou durante toda a sua história é justamente a adoração a outros deuses, a idolatria. Como nós já comentamos, desde lá do deserto começou essa idolatria e foi indo até chegar com a deportação à Babilônia. Aí lá depois, quando voltaram com o reino tudo destruído, com o templo destruído, aí eles voltaram, puxa, vamos parar com isso, né, que mas já acabou com tudo, né? Tudo resultado dessa idolatria. Exatamente. Tudo resultado da desobediência, né? De não crerem, não só em Deus, mas buscar outros deuses. Outros deuses. A gente vê a nação de Israel hoje, né? Uma nação forte, uma nação fiel a Deus. Mas para chegar onde eles estão hoje, né? Olha a história. Exato. Olha quanta coisa aconteceu para chegar ao ponto que está. Agora, se eles tivessem obedecido a Deus desde o começo, né, professor Márcio? Tivesse obedecido certinho. Totalmente diferente. Aí ia se cumprir realmente aquilo que Deus queria para Israel, que fosse uma nação exemplo. Verdade. Todas as nações pagãs olhasse para Israel e visse a diferença. O projeto de Deus, quando ele com Abraão, ele separa, Abraão, de ti farei um povo para mim. Abraão não era judeu, mas Deus fez de Abraão um povo. Começou ali. Então era isso mesmo que você falou, era para as nações em volta olhar e dizer, nós queremos o Deus deles. Só que foi o contrário. Foi eles que foram olhando por fora e queriam os deuses dos outros. Que no caso do rei, uma coisa. Eles foram lá para Samuel. Samuel, todo mundo tem rei, nós queremos um rei. Nós estamos cansados de você, Samuel. Porque Samuel era o juiz. Né? Olhando para os nossos dias, o perigo de você olhar para o mundo, tá dando certo lá, vamos colocar na igreja também. Vamos colocar aqui. Tá dando certo lá. Vamos trazer aquele cantor, vamos fazer isso também, deu certo. Perigo dessas coisas mundanas dentro da casa de Deus. Olha o que aconteceu com Israel. É outra história, outro contexto, mas o exemplo é o mesmo. O exemplo é o mesmo e o fim é o mesmo também. Exatamente. Você acha que Deus vai mudar? Não, jamais. Deus não muda. O fim é a maldição e a separação de Deus. Com certeza. A consequência é essa. Exatamente aí. Então esse trimestre vai falar muito conosco. Exato. Porque a gente vai ver a história de Israel. Você que não conhece a história de Israel, todos os acontecimentos desses reis aí, você vai ver que todos esses reis caíram aí no pecado da idolatria. A grande maioria caiu no pecado da idolatria, que era o pior aí que podia acontecer. Exato. Eles darem a glória para outros deuses, cultuar a Deus pagãos e deixar a adoração de Deus, o Deus verdadeiro, de lado. É o grande perigo que nós corremos. Eu vejo às vezes pessoas atribuindo a santos e enfim, a sua devoção lá, milagres que acontecem, cura, isso aí é idolatria. Isso Deus jamais vai aceitar. Deus não divide sua glória com ninguém. E essa pessoa, por ignorância ou não, ela está cometendo e ela está trazendo para ela maldição e separação de Deus. É verdade. Mais algum comentário, professor Márcio, antes de lermos a nossa conclusão? Fabiano, eu escrevi aqui um comentário. Sim. Quem serve a Deus não pode achar que é dono da obra, Fabiano. Não pode viver como se não precisasse prestar conta a ninguém e também não pode viver, Fabiano, sem pedir conselho. Não é sozinho. Quem serve a Deus tem que ser prudente e entender que o mau conselho pode até apresentar uma solução rápida para o problema, porém a consequência é duradoura. É verdade. Interessante, professor Márcio, que essa lição aqui do reino dividido, né, a divisão do reino de Israel, nos deixa aí duas lições muito importantes, né? Primeiro que é sobre a idolatria. Exato. Que é abominável a Deus, abominável aos olhos do Senhor, e traz aí sérias consequências para a nossa vida. Sim. Não é verdade? E não é só, é para todo, né? Para a família inteira, passa de geração para geração. Ainda, Fabiano, eu lembrei aqui de um versículo do 1 Coríntios capítulo 10, não vou ler, mas você pode ler. Versículos 6 e 7, Paulo vai dizer lá que tudo que está escrito, tudo que aconteceu, foi escrito a fim de nos servir de exemplo, para nós não fazermos. Exatamente. Assim... Alguém pode dizer, mas o que eu tenho a ver com a história de Israel, o rei? Não, nós temos tudo a ver, porque foi pela desobediência, foi pela idolatria deles que eles chegaram no ponto da destruição total. E é o mesmo que acontece também com nós. Com certeza. E outra lição que podemos tirar nessa lição do reino dividido é com relação aos conselhos dos ímpios. Exato. Não ouça conselhos dos ímpios. Exato. Os conselhos dos ímpios trazem aí grandes problemas para a vida da igreja. Muito cuidado. Comentou sobre o Salmo 1,
Então, cuidado com a roda dos escarnecedores, cuidado ali com o que você fala, o que você ouve. Às vezes você ouve alguma coisinha e você vai querer acatar para a sua vida, meu irmão. Cuidado. Nós vimos aqui a consequência que foi aqui para Roboão, quando ouviu o conselho dos jovens e não ouviu o conselho dos sábios anciãos. Conclusão diz assim: enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo, sua própria vontade. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselhos com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade. Isso mesmo. Que bênção. E já convido você, meu irmão. Próxima lição, lição 3. Acabe e o profeta Elias. Vamos dar um pulo na história e vamos estudar a respeito de Acabe. Se essa lição foi bênção para a tua vida, se você aqui aprendeu muito a respeito da história de Roboão e Jeroboão, não deixe de assistir a próxima lição. Acabe e o profeta Elias. Deus abençoe. Deus abençoe.